Bem, galera, então vamos continuar aqui com os nossos estudos e, na verdade, terminar, né, essa parte de sistema esquelético. Então, hoje nós iremos trabalhar em esqueleto apendicular inferior. Bem, antes de falarmos do esqueleto apendicular inferior, eu acho interessante a gente se localizar nos membros inferiores. Os membros inferiores eles vão ser extensões do tronco, que vão ser especializadas para a sustentação do peso do corpo e também para a locomoção, certo? Além disso, levando em consideração, para você se locomover e para você sustentar o corpo, é logicamente que essas estruturas precisam manter o equilíbrio corporal. Bem, a gente pode dividir o membro inferior por regiões, assim como a gente fez em outras partes. A gente fez lá na região da cabeça, a gente fez no membro superior, enfim. Então, a gente pode dividir em regiões o membro inferior. Só que essas regiões elas vão ser diferentes se você estiver observando numa vista anterior ou em uma vista posterior. Por exemplo, quando vocês estão observando aqui numa vista anterior, vocês percebem que essa porção aqui, inicial do membro inferior, ela vai ser chamada de coxa, é a porção da coxa anterior, perfeito? Nuno, qual é o limite da coxa? Vocês podem fazer o seguinte, olha, percebam, a gente vai já falar sobre esses acidentes ósseos, mas dando um limite para vocês. Aqui, essa estrutura, esse acidente ósseo, que é a espinha ilíaca anterosuperior, partindo dela vai ter um ligamento que é chamado de ligamento inguinal. Esse ligamento inguinal nós iremos estudar com maiores detalhes em articulações, até o tubérculo púbico, que é outro acidente ósseo. Então percebam que tem tipo uma linha oblíqua aqui. Então essa região dessa linha oblíqua é o que divide tronco de membro inferior. Isso vai ser na porção anterior. No entanto, na porção posterior, eu vou ter uma região que nós chamamos de glútea, certo? Essa região glútea, que é uma região arredondada, ela vai partir de um outro acidente ósseo, como vocês estão observando aqui, olha. A crista ilíaca, e a gente pode levar em consideração o final dessa região glútea como a prega glútea, uma região mesmo de anatomia de superfície mesmo, tá? Então, a região glútea você pode demarcar como se fosse o ponto mais alto da crista ilíaca até a prega glútea. Isso numa vista posterior. Partindo dessa porção, vou ter a coxa posterior, tá? Até que nós iremos encontrar uma região que nós chamamos de joelho, né, que é uma articulação do joelho. Nós iremos estudar em articulações que o joelho não é somente uma articulação, mas é um conjunto de articulações. Nós iremos ver quais são essas articulações. E partindo do joelho, nós temos a perna, certo? Daqui a pouquinho eu irei mostrar para vocês quais são os ossos que estão compondo cada região dessa. Por fim, a gente vai ter a articulação do tornozelo, essas bolinhas que vocês podem verificar na sua região mais distal do membro inferior. Essas bolinhas elas vão representar algumas estruturas relacionadas à articulação do tornozelo. E por fim, nós teremos o pé. Tá bom? Então, basicamente, quais são as regiões dos membros inferiores? Então, em uma vista anterior, coxa, perna e pé. Entre elas, nós teremos a articulação do joelho e nós teremos também a articulação do tornozelo, certo? Além disso, na vista posterior, eu vou ter a região glútea. A gente pode adicionar ela, tá bom? Pessoal, eu posso falar que essa região aqui que vocês estão observando, nós chamamos de região poplítea, certo? A região relacionada ao joelho nós chamamos de região poplítea. E aí vai ter uma poplítea anterior e uma poplítea posterior. Tanto que todas as artérias, veias, nervos relacionados ao joelho que passam nessa região, eles vão ser chamados de poplíteos, certo? E a articulação relacionada aqui ao tornozelo, nós poderemos chamar também de talocrural, região talocrural. Bruno, por que esse nome? Esse nome é meio estranho. Talo, devido a um osso da região do tarso, né, da região do pé, que nós chamamos de talos, e crural está relacionada à perna. Eu falei para vocês estudarem lá na primeira aula tem os marcadores anatômicos e lá nos marcadores anatômicos eu comento para vocês que perna está relacionado a crural. Bom? Então, vamos seguindo, gente.
Bem, agora nós teremos aí os ossos, né? Os ossos que formam cada região, né, do membro inferior. Quais serão os ossos que nós iremos estudar? Primeiro, o osso ilíaco. Em seguida, nós temos esse osso longo, que é considerado o maior osso do corpo humano, porque realmente em comprimento ele é o maior, é o fêmur. Nós temos a patela, que ela só consegue ser observada em uma vista anterior, é um osso sesamoide relacionado à articulação do joelho. A perna, ela vai ter dois ossos. Um osso medial, que nós chamamos de tíbia, e um osso lateral, que nós chamamos de fíbula. Ah, Bruno, como é que eu consigo diferenciar? Tem um macetezinho que sempre dizem que a fíbula é fina, né? Então, tem esse macete que às vezes as pessoas utilizam. E assim como na mão, nós temos um conjunto de ossos que vão formar o pé e que a gente irá dividir em tarso, metatarso e falanges, bem parecido ao que nós estudamos lá na mão, né? De carpo, metacarpo e falange. Tá? Bem, o osso ilíaco, juntamente com o sacro, que nós estudamos lá na coluna, ele vai formar o símbolo do membro inferior. O fêmur, com a patela, irá formar os ossos relacionados à coxa, certo? Então, peraí, Bruno, tu não falou que a patela é relacionada ao joelho? Sim, mas parte da patela está relacionada com a coxa, certo? Então, a gente considera fêmur e patela junto com a coxa, são os ossos da coxa. Tíbia e fíbula, a perna, e os ossos do tarso, metatarso e falange, que nós iremos ver cada um hoje, irão formar os ossos do pé. Bem, então vamos iniciar aqui pelo osso ilíaco, né? O osso ilíaco, gente, durante o seu desenvolvimento, ele era composto basicamente por cartilagem. Vocês, quando forem estudar tipos de ossificação, vocês irão verificar que o osso ilíaco, a maior parte dele é por ossificação intramembranosa, ou seja, parte utiliza-se por centros de ossificação. E esses centros de ossificação, eles vão se aumentando, eles vão indo de forma centrífuga, ossificando essas estruturas, todo o osso. O osso ilíaco ele inicia por 3 centros de ossificação. E esses 3 centros de ossificação, na criança até a sua adolescência, vai formando como se fossem 3 ossos diferentes. E esses 3 ossos diferentes vão ser chamados de íleo, que é essa porção mais superior, isquio, que é a porção mais posterior, póstero-inferior da região desse osso ilíaco, e o pubis, que é a região antero-inferior do osso ilíaco. Então lembra, o osso ilíaco ele era um molde de cartilagem. E como a maior parte dele é feita, a ossificação dele é realizada por ossificação intramembranosa, ou seja, por centros de ossificação, esse osso ilíaco ele vai possuir 3 centros de ossificação primários, e esses 3 centros de ossificação primária vão formar como se fossem 3 ossos diferentes. E quais são esses ossos? O íleo, o isquio e o pubis. E aí, nessa imagem do Netter, está mostrando bem evidente, né, a região de divisão entre cada um desses centros, desses 3 ossos. Tá bom? Bruno, quando é que eu vou ossificar todo o meu osso ilíaco? Aproximadamente aos 25 anos de idade. Então, aproximadamente, todo o seu osso ilíaco vai estar completo, vai se tornar somente um osso, tá bom? Bem, então, vamos partir para o ilíaco e vamos partir para os acidentes ósseos do osso ilíaco, certo? É muito importante vocês entenderem, fazerem primeiro essa identificação de íleo, isquio e pubis. Por quê? Porque muitos dos acidentes ósseos vão ter os radicais de íleo, que normalmente é ilíaco, isquio, que vai se chamar muito isquiático, e pubis, que vai se falar púbico. Então, partindo disso, gente, muitos acidentes ósseos vão auxiliar vocês, só vocês tendo a ideia desses 3 centros de ossificação, tá? Então, vamos lá. Quando eu observo essa vista, que é uma vista, o osso ilíaco, gente, ele é um pouco irregular, então fica um pouquinho complicado vocês observarem, que vista é essa? Não é uma vista assim, entre aspas, pura. O que vocês estão observando aí é uma vista mais relacionada à porção lateral do osso ilíaco, mas não é uma porção lateral pura,
tá bom? Mas é mais ou menos isso. Vocês estão vendo, observando mais ou menos uma vista lateral do osso ilíaco, tá bom? Quais são os acidentes ósseos que nós iremos encontrar nesse osso ilíaco? Então, partindo, que é bem evidente, a asa do ilho, certo? Que é basicamente toda essa região aqui, toda essa área aqui nós chamamos de asa do ilho, certo? Gente, lembra, é uma vista lateral, ou seja, você está observando uma porção mais externa do osso ilíaco. Tanto que essa face aqui ela é chamada de face glútea do osso ilíaco, tá? Continuando. Eu consigo observar superiormente um acidente ósseo extremamente importante para medidas antropométricas, que é a crista ilíaca. Se vocês forem observar lá nos livros, vocês irão encontrar vários outros acidentes partindo dessa crista ilíaca, certo? Eu irei comentar somente um. Mas só dando um spoiler, por exemplo, você pode dar uma verificada. Por exemplo, lábio externo da crista ilíaca, certo? Esse daqui é o lábio externo, ou pode ser chamado de lábio lateral, vai depender da sua literatura que você está observando, tá? Bem aqui no centro, o nome crista ilíaca ficou bem no meio, vai ser chamado de crista ou lábio intermediário da crista ilíaca. Então aqui, ó, o lábio externo, certo? Ou lábio lateral da crista ilíaca, e aqui vocês vão observar o lábio intermediário da crista ilíaca, certo? Na outra vista, vocês iriam encontrar o lábio interno ou o lábio medial da crista ilíaca, tá? Então vamos continuando, gente. Um outro acidente ósseo bem evidente é o acetábulo, como vocês estão observando. O acetábulo, quando você for ver o radical do nome acetábulo é prato, certo? Então, como vocês estão observando, ele parece realmente um meio prato, um pratinho aqui, um formato de xícara, enfim, depende da sua imaginação. Formato de cálice vai depender da sua imaginação, tá bom? Bem, então, aí, gente, eu acredito que esses daí são aqueles acidentes ósseos mais evidentes que você consegue observar no osso ilíaco. Mas vamos partir para os próximos. Primeiro, o tubérculo da crista ilíaca. Aí você pode pensar, Bruno, é só esse pedacinho aí da crista ilíaca, assim? Por que você tá chamando a atenção nele? É porque vai chegar um determinado momento que você for estudar abdômen, e quando você for estudar abdômen, você vai utilizar o tubérculo da crista ilíaca para traçar um plano horizontal. O tubérculo da crista ilíaca de um lado até o tubérculo da crista ilíaca do outro. E o nome desse plano vai se chamar de plano intertubercular. Então é importante que você saiba onde se localiza o tubérculo da crista ilíaca, tá bom? Porque você vai traçar esse plano que é chamado de plano intertubercular. Anteriormente, à porção ilíaca, certo? Essa aqui é a porção anterior do osso ilíaco. Nós vamos ter duas espinhas, e o nome dessas duas espinhas vão se chamar de espinhas ilíacas, certo? Só que eu preciso dar mais uma noção para vocês. Porque como são duas espinhas, ambas as espinhas estão na região anterior. E como são duas espinhas ilíacas, ambas na região anterior, eu preciso falar que uma está em cima e uma está embaixo, porque é evidente. Então, o nome completinho delas vai ser espinha ilíaca antero-superior e espinha ilíaca antero-inferior. Qual das duas vocês mais utilizam? Espinha ilíaca antero-superior, sem sombra de dúvida. É um acidente ósseo palpável, é um acidente ósseo que você utiliza para fazer medida antropométrica, que você utiliza para estudar abdômen, enfim, é um acidente ósseo importante para vocês memorizarem. Próximo. Se eu tenho as espinhas ilíacas antero-superiores, eu poderia só falar espinha ilíaca superior e inferior. Mas por que eu preciso colocar o nome antero? Porque eu tenho um atrás também. Então, atrás, eu também vou ter umas duas espinhas ilíacas, e essas espinhas ilíacas atrás elas vão ser a póstero superior e a póstero inferior. Ok? Todas essas estruturas, gente, elas vão funcionar, elas vão atuar como fixação de músculos e ligamentos. Por exemplo, um ligamento muito famoso que é o ligamento inguinal, ou ligamento de Poupart. Quem quer ser cirurgião vai saber o nome desse ligamento. Ele vai possuir inserção aí na espinha ilíaca antero-superior. Pessoal, aí vocês estão observando três linhas glúteas. Essas três linhas glúteas, elas também atuam como pontos de fixação de músculos glúteos, porque nós iremos estudar que existem alguns músculos glúteos, como por exemplo o glúteo máximo, que não se insere aí, o glúteo médio e o glúteo mínimo, que sim, eles vão possuir inserção nessas linhas, e aí esses daí são os pontos de fixação
desses músculos, certo? Então, gente, é só associar, por favor, né? É bem simples. É só você pensar, olha, linha glútea posterior é essa daqui, linha glútea anterior é essa e linha glútea inferior é essa. São as 3 linhas glúteas que servem como pontos de fixação de músculos, principalmente músculos glúteos. Bruno, existem outros músculos que vão se inserir aí? Sim, existem outros músculos, mas vamos ficar por enquanto somente nesses. Próximo acidente ósseo, extremamente importante para quem pensa em obstetrícia, muito importante porque ele é um ponto de referência para anestesia de nervos. Nós temos a espinha isquiática. E percebam, olha como o nome mudou dos acidentes ósseos. Até aqui a gente sempre estava falando ilíaca, 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 ilíaca. Por que ilíaca? Porque está no ilho. A partir daqui mudou. Por quê? Porque a partir daqui nós estamos no isquio. Então, espinha isquiática. Isso daí, gente, vai servir como muita coisa. É um acidente ósseo que é importante vocês saberem. Espinha isquiática, medidas para pontos de referência para anestesia, por exemplo, a anestesia do nervo pudendo. Espinha isquiática também atua como um ponto de fixação de músculos e ligamentos. Enfim, é um acidente ósseo importante, principalmente para a parte de obstetrícia. A espinha isquiática, gente, ela vai dividir 2 incisuras. Olha, essa incisura e essa incisura. O nome dessas 2 incisuras vão se chamar de incisuras isquiáticas, superior e inferior. Por enquanto, vai ficar um pouco difícil para eu mostrar para vocês a importância dessas incisuras. Só que depois, gente, vocês irão verificar que vão formar ligamentos, vão passar ligamentos aqui, e essas incisuras elas vão formar forames. É como se fosse o seguinte: imagina aqui que você tem essa incisura e onde eu vou passar o laser aqui, olha, e fechei. Onde eu fechei, vai passar um ligamento e aí vai formar um forame. E esse forame irá permitir a passagem de músculos, como por exemplo o músculo piriforme. É um exemplo, que é um músculo que nós iremos estudar mais adiante. Perfeito? Então, incisuras isquiáticas, superior e inferior. Qual a importância que eu quero que vocês memorizem? Essas incisuras aí, quando a gente for estudar ligamentos, a gente vai ver que vai formar um forame. Vai ser o forame isquiático superior e inferior. Mas, por enquanto, só incisura isquiática superior e inferior. Continuando. Tuberosidade ou tuber isquiático. Outro acidente ósseo utilizado como ponto de referência para obstetrícia, certo? Tuber isquiático também você pode utilizar como referência para anestesias, também para você averiguar o tamanho do canal do parto relacionado à porção de trajeto duro, que é a porção relacionada ao osso ilíaco. Enfim, daqui a pouquinho, nos próximos momentos da aula, vocês irão ver algumas coisinhas relacionadas a isso. E também é uma estrutura muito forte do osso ilíaco, porque quando você se senta, você está sentado, o que fica assim em contato com a cadeira é a tuberosidade isquiática. Isso é muito importante porque, como é uma região de contato, se você ficar muito tempo pressionando essa região, por um motivo de cirurgia, etc., é um local, por exemplo, que pode gerar úlcera por pressão. Vocês irão estudar isso com mais detalhes lá em cirurgia, quando vocês forem estudar, tá? A tuberosidade isquiática também, por ela ser forte, ela é um ponto de fixação de um grupo de músculos que nós chamamos de músculos do jarrete, ou os famosos músculos posteriores da coxa, aqueles famosos músculos que adoram se romper em jogadores de futebol, certo? Esses músculos, que os músculos semitendíneo, semitendinoso, semitendíneo, semimembranáceo e o bíceps da coxa, desculpa, são esses 3, semitendíneo, semitendíneo, semimembranáceo e o músculo bíceps da coxa, o bíceps femoral. Esses músculos potentes, importantes para a arrancada, por exemplo, quando você realiza a corrida, é um dos músculos que eles vão se inserindo aí na tuberosidade isquiática. Próximo acidente ósseo, esse forame, que nós chamamos de forame obturado. Quando formos estudar articulações, nós iremos verificar que esse forame obturado ele vai ser obliterado mesmo por uma membrana, que nós chamamos de membrana obturatória. E esse forame obturado ele vai permitir a passagem de algumas estruturas que nós veremos mais adiante, principalmente quando a gente for falar de articulações.
Continuando com os acidentes ósseos nessa vista, a gente consegue observar o ramo inferior do pubis. Ah, Bruno, se tem um ramo inferior do pubis, é lógico que vai ter o ramo superior do pubis, mas eu preferi deixar para a próxima imagem para não gerar confusão, tá? Então, ramo inferior do pubis, tá bom? Continuando. Crista obturatória, que é essa estrutura aqui, ela vai estar associada com a fixação de um músculo, por exemplo, que nós chamamos de músculo obturador interno. A gente vai ver lá em um sistema muscular. E aqui o tubérculo púbico, acidente ósseo importante, acidente ósseo utilizado para medidas antropométricas, e um acidente ósseo muito importante para a fixação de algumas estruturas, como o ligamento inguinal. Certo? Então, o tubérculo púbico também é um acidente que vale a pena vocês memorizarem, porque de vez em quando vocês vão ouvir falar. Tudo bem? Agora vamos partir, gente, para algumas estruturas relacionadas ao acetábulo. Imagina, é que nem a sala turca. Se eu apontei aqui qualquer estrutura aqui do acetábulo, se você colocar acetábulo, está correto. Mas agora vamos ver um pouquinho mais detalhes dessas estruturas do acetábulo. Primeira, incisura do acetábulo. É bem tranquilo, já falei, você já sabe o que é uma incisura, gente, uma estrutura em formato de C. E aqui eu tenho a incisura do acetábulo. Eu vou ter a fossa do acetábulo, que é essa região aqui, tá bom? Essa fossa do acetábulo é a região mais profunda desse prato, vamos dizer. Eu tenho também a face semilunar. As estruturas face semilunar e fossa do acetábulo é onde vai permitir o deslizamento da cabeça do fêmur, certo? A cabeça do fêmur vai se encaixar certinho aí nessa região da fossa do acetábulo, no acetábulo como um todo, tá bom? Em alguns livros vocês vão estudar, parece que aqui na borda tem uma estrutura chamada de limbo do acetábulo. A gente vai estudar essa estrutura lá em articulações, porque o limbo é como se fosse uma estrutura membranosa relacionada à articulação acetábulo-femoral. Então eu preferi deixar para a gente estudar ela um pouquinho mais relacionado a articulações. Agora eu estou vendo uma vista um pouco mais relacionada à medial. E lembra, aqui região anterior e aqui região posterior. Quais os acidentes ósseos bem evidentes? A fossa ilíaca, na verdade aqui, gente, é a asa do ilho, só que especificamente aqui a fossa ilíaca. Bruno, o que essa fossa ilíaca vai possuir? Vai possuir um músculo muito importante para você se manter em pé, para um indivíduo manter a posição ereta, que nós chamamos de músculo ilíaco. E aí depois ele vai se fusionar com um outro músculo chamado de psoas e vai formar o músculo ilho-psoas. Então a união do ilho-psoas, né, o ilho-psoas como um todo, ele vai ser um músculo importante para a manutenção da posição ereta, tá? Então, mas por enquanto, fossa ilíaca, tá bom? Nós temos a tuberosidade ilíaca. Essa tuberosidade ilíaca é também um local de fixação de músculo, principalmente de ligamentos. A tuberosidade ilíaca ela vai servir como um ponto de fixação dos ligamentos sacroilíacos, principalmente o sacroilíaco interósseo. A gente vai estudar isso mais adiante. E aí, esse ligamento sacroilíaco ele vai dar tuberosidade ilíaca à tuberosidade sacral. Então, vocês estão vendo aí duas tuberosidades se conectando por meio de ligamento, que nós chamamos de ligamento sacroilíaco interósseo. Face auricular. Lembrem do sacro. Ou dêem uma olhada lá no... Tentem lembrar lá no sacro, dar uma voltada na aula. Porque lá eu também tenho a face auricular do sacro. Ou seja, se eu tenho uma face auricular do sacro e eu tenho uma face auricular do ilíaco, é lógico que as duas vão se conectar e acabou. A face auricular do sacro se une com a face auricular do ilíaco. É uma região de articulações. Aí aqui a região que nós chamamos de corpo do ilho, certo? Imaginem, eu excluí tudo. Tudo. Aqui, antes, lá em crânio, eu falava, excluam os processos. Agora excluam, por exemplo, todos os outros acidentes ósseos, terminou aqui no corpo do ilho. Então, o corpo do ilho, basicamente, é essa região que vocês estão observando. Lembrando, vai ter muitos acidentes ósseos que eu não irei repetir. Então, por exemplo, aqui, qual é o nome desse acidente ósseo? Crista ilíaca. Qual é o nome desse acidente ósseo? Espinha ilíaca antero-superior. E desse daqui? Espinha ilíaca inferior, tá bom? Então, muitos acidentes ósseos eu não irei repetir. Continuando, gente, olha aqui, essa região aqui, nós chamamos de eminência iliopúbica. Memorizem esse nome, porque esse nome é utilizado também, é um ponto de referência para a prática obstétrica. Eminência iliopúbica.
E aí, partindo dela, né, partindo da eminência, não, partindo do osso, da parte do ilho, né, da parte do ilho do osso ilíaco, nós temos uma linha que nós chamamos de linha arqueada, certo? Que é essa região aqui, tá? Quando a gente daqui a pouquinho estudar um pouquinho de pelve, vocês vão ver com mais detalhes essa linha arqueada. Eu acho que vai melhorar a visão de vocês sobre essa linha arqueada, tá? Então, essa região aqui que eu estou passando aqui o laserzinho, nós chamamos de linha arqueada. E essa linha arqueada, ela vai ser contínua com outra linha que daqui a pouquinho eu falo para vocês. Vamos passar por isquio, para o isquio. Então aqui, olha, gente, corpo do isquio, o corpo do isquio, e eu também vou ter o ramo do isquio. Então aqui ramo e aqui o corpo. Qual é o nome desse acidente ósseo que eu falei anteriormente? Espinha isquiática. Como é o nome dessa região? Incisura isquiática superior. Como é o nome dessa outra? Incisura isquiática inferior. Tá bom? Bem, continuando, gente, nós temos aqui os ramos superior e inferior do pubis, certo? Então, esse daqui é o ramo superior e esse daqui é o ramo inferior. Percebam que o ramo do isquio ele vai se fusionar com o ramo inferior do pubis. É por isso que toda essa região que eu estou passando aqui o laser, nós chamamos de ramo isquiopúbico. Ramo isquiopúbico. Ramo isquiopúbico é a união do ramo inferior do pubis com o ramo do isquio, tá bom? Ramo isquiopúbico, a união do ramo do isquio com o ramo inferior do pubis, tá bom? Aí, como vocês estão verificando, o ramo superior do pubis ele se conecta, né? Ele se fusiona aqui com a porção do corpo do ilho. Continuando com os acidentes ósseos, a linha pectínea. A linha pectínea é a linha que é contínua com a linha arqueada, certo, gente? Então, linha pectínea ela é contínua com a linha arqueada. Só que linha arqueada ela é no ilho e linha pectínea é aqui na região do osso pubis. Essa linha pectínea é uma linha importante, sabe por quê? Porque ela tem pontos de fixação de músculos e ligamentos, como músculo pectíneo, como também o ligamento pectíneo, enfim, o ligamento lacunar, que são outros ligamentos que nós iremos estudar, que são ligamentos importantes para vocês entenderem a região inguinal, e essa estrutura são importantes para o reparo de hérnias inguinais. Eu acho importante vocês terem em mente essa linha pectínea, porque toda vez que eu ouvir falar pectíneo, lembra da linha pectínea, que aí vocês vão se lembrar, tá? Eu não sei o que é esse negócio de pectíneo. O que é pectíneo, gente? O nome dessa linha, ela recebeu essa denominação devido ao músculo, porque o nome do músculo é pectíneo, formato de pente, tá? Então, aos poucos vocês vão se habituando. A gente vai passando, né, o conteúdo, mas aí vocês vão se habituando e conectando esquelético com muscular, com articular e assim sucessivamente, tá? Vamos seguindo. Próximo acidente ósseo, o tubérculo e a crista púbica. Nessa imagem aqui, gente, ela não está tão legal, certo? Mas mais na frente eu vou mostrar outras imagens que vai dar para observar, certo? O tubérculo é muito claro, gente, eu até mostrei antes. É uma projeção, uma proeminência. E a crista é uma cristazinha mesmo, certo? É uma elevaçãozinha, como se fosse uma montanhinha pequenininha, tá bom? Mas nessa imagem ela não é bem visualizada. Então, tubérculo púbico e crista pública. Eu recomendo que vocês abram o Sobota, porque lá tem uma imagem bem melhor mostrando aí para vocês a crista pública. Por fim, a face sinfisial. A face sinfisial é a região onde vai se encontrar uma outra articulação que nós chamamos de sínfise púbica. Eu vou falar para vocês dessa sínfise púbica mais adiante. A sínfise púbica é uma articulação onde os dois ossos ilíacos vão se articular anteriormente por meio de uma articulação, por meio da região púbica, né? Então, o nome dessa articulação nós chamamos de sínfise púbica, por isso que aqui nós chamamos de face sinfisial. Tudo bem? Então, basicamente, eu estou mostrando para vocês os principais acidentes ósseos do osso ilíaco. Como eu comentei para vocês, gente, o osso ilíaco ele é um osso que ele possui centros de cartilagem em momentos diferentes. Aqui, olha, nessa porção aqui, gente, vocês estão vendo o osso ilíaco ao nascimento. Percebam, gente, a quantidade de cartilagem que esse osso ilíaco possui.
E aí percebam aqui, gente, as diferenças. Olha, ele tem poucas regiões de calcificação, poucos centros de calcificação, certo? Aqui no nascimento formando o ilho, aqui o pubis e aqui o isquio. O resto tudo é cartilagem. No entanto, conforme vai acontecendo o desenvolvimento, vai se calcificando, nós estamos verificando que vai formando como se fosse uma estrutura semelhante a um Y. E o nome dessa estrutura aqui, semelhante a um Y, nós chamamos de cartilagem trirradiada, certo? Cartilagem trirradiada. Ok? A cartilagem trirradiada, que mostrando nessa imagem aqui, principalmente na anterior, aqui, olha, percebam, nessa região que só tá uns risquinhos, tudo isso daqui é uma cartilagem. E aí o nome dessa cartilagem, quando ainda é cartilagem, quando não está fusionado ainda, nós chamamos de cartilagem trirradiada. Perfeito? Bem, e aí, aqui nessa imagem eu estou mostrando para vocês um osso ilíaco durante a adolescência, mostrando os centros secundários de ossificação, ou seja, não foi o centro primário foi esse daqui. Os centros secundários é aqui na região da crista ilíaca, aqui na região das espinhas ilíacas anteriores, tanto antero superior como antero inferior, aqui a região do túbero isquiático, aqui a região próximo da face sinfisial. Essas daqui são as regiões cartilaginosas durante a adolescência. Quando chega no indivíduo adulto, aí você calcifica completamente aos 25 anos, aproximadamente. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você pegar uma radiografia dessa, como por exemplo essa garota aí que tem 7 anos, o que vai acontecer? Tu vai olhar esse negócio aqui e vai pensar, meu Deus, está fraturado. Mas não está, gente. Isso daqui não está fraturado. O que é que você está observando aqui? Isso daqui é a região da eminência iliopúbica, certo? Basicamente, o 2 aqui, olha, parte da cartilagem de crescimento trirradiada. Como eu sei que essa região é entre o isquio e o pubis, aí é a região da eminência iliopúbica. Tá bom? Então, percebam que vocês estão verificando como se tivesse fraturado, mas não está. Olha uma outra região que parece que está fraturada, bem aqui, olha. O que é essa região aqui? É a união do ramo inferior do pubis com o ramo do isquio, certo? Então, é outro local aí que mostra calcificações, tudo bem? Que é os locais que onde esses centros de ossificação primários, eles vão se unir. Ou então, dependendo da região, dependendo da idade do paciente, vocês poderão encontrar essas regiões que parecem fraturas, mas não são fraturas. Basicamente, são cartilagens, é porque a pessoa ainda está se desenvolvendo. Perfeito? Pessoal, a partir de agora, né, eu vou falar para vocês algumas coisas relacionadas à pelve óssea. Eu peço carinhosamente mesmo, estudem muito bem isso, porque provavelmente os nossos casos clínicos vão ser muito relacionados com pelve. E aí eu irei aproveitar um vídeo que eu passei para o pessoal do 4º semestre, em que eu basicamente falei tudo sobre pelve e basicamente em cima das estruturas ósseas da pelve. Inevitavelmente eu vou falar algumas coisas de ligamentos, etc, que eu acho importante vocês saberem, né, mas não é nada de muito complicado, é algo que na verdade a gente já vai adiantando. E aí, a partir disso a gente vai aproveitar. Uma das coisas que eu acho muito importante, que eu acho que durante um presencial que eu estava falando, é que os meus alunos às vezes eles não sabiam tanto de pelve como eles deveriam saindo do primeiro semestre. Porque a pelve ela é importantíssima, principalmente para o estudo da obstetrícia. Então, nesse sentido, eu refiz uma aula de pelve para os meus alunos do 4º, e aí eu irei enviar essa aula para vocês. Entendam, isso é matéria sim que pode ser utilizada no primeiro, porque eu só vou falar a parte esquelética, eventualmente uma porção óssea, etc. Como é um vídeo do 4º, vocês irão averiguar que tem algumas coisas com útero, com ureté, etc. Esqueçam isso. Foquem na parte esquelética, assim como vocês sempre focaram nos vídeos anteriores. Mas conhecimento nunca é demais, então é por isso que eu vou enviar e vou aproveitar esses vídeos, tá bom? Depois que eu terminar, aí eu iniciarei a gente retoma com fêmur, fíbula, tíbia, patela e etc. Beleza? Então, pessoal, é isso. E até mais.